É com imensa satisfação, prefeito, que nós, do Alerta Geral, recebemos o senhor aqui na manhã desta quarta-feira. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Marcelo. Bom dia, companheiros todos, Paixão, companheiros todos que fazem esse programa líder de audiência em nossa cidade. Bom dia, amigos, amigas ilhéenses que acompanham e dão uma bela audiência a esse programa. É um prazer muito grande. Eu já estava em dívida com você, até pela importância do seu programa, pela seriedade, pelos temas que são aqui debatidos, pelo caráter democrático do programa. Eu creio que é sempre um alento, é sempre uma alegria poder participar desta oportunidade. Bom, a primeira pergunta em relação ao movimento de ontem dos produtores de cacau. Qual a avaliação que o senhor faz? E foi uma repercussão muito grande esse movimento, inclusive nos principais jornais e ainda hoje na TV Globo, no Globo Rural, essa matéria já saiu. Todos os blogs da cidade, os programas de rádio, o senhor esteve ontem lá apoiando o movimento. Qual a avaliação e a reflexão que o senhor faz sobre o movimento histórico de ontem? Eu creio que a cacaucultura, que tem uma posição importante para a nossa economia, para a nossa cultura, para a nossa história, me refiro a Ilhéus, me refiro à região do cacau, eu creio que ela certamente vive momentos de imensas dificuldades, mas o espírito de participação, o desejo de luta, quer dizer, esse espírito ilhéense, regional, de não deixar as coisas simplesmente como estão, foi muito importante. Eu creio que alguns aspectos precisam ser ressaltados. Primeiro, a capacidade de organização, de movimentação. Segundo, alguns pontos que a gente precisa discutir. Eu acho que a cacocultura, eu conversei ontem com o secretário Eduardo Salles, secretário de Agricultura, que estará aqui nessa próxima sexta-feira, inclusive, numa reunião da Câmara Setorial do Cacau. Precisa você ter claramente uma política para o cacau. Eu venho dizendo isso desde que estive no Congresso Nacional. Uma política para o cacau. Eu lembro que naquela oportunidade fui autor de um projeto de lei que se transformou em lei, que mudou, inclusive, a incidência do INSS sobre a folha do trabalhador. Antigamente se pagava, não só do cacau, mas de toda a agricultura nacional. Antigamente você pagava o INSS sobre a folha, o que gerava um impacto muito grande para o produtor, e com esse nosso projeto transformado em lei, você só paga hoje o INSS na comercialização do produto. Tem o produto, paga, não tem, não paga, o que significou uma diminuição nos custos para o empregador, e ao mesmo tempo tirou aquela tese de que não vou registrar, não vou organizar o trabalhador porque é muito pesado. Bem, nesse momento, qual foi aquela discussão ali? Basicamente em relação à importação de cacau. Eu creio que, primeiro, a questão básica foi a previsão errada da safra. Você fez uma previsão a menos da safra local e deu uma safra. Na verdade, as fábricas, diante daquela previsão, elas fizeram contratos para adquirir o cacau, e o resultado que deu é esse preço que está aí. Acho que a previsão de safra deve ser feita pela Conab, que já faz a previsão do café e tantos outros produtos, porque a Conab tem uma experiência maior, tem técnicos, entendeu, em melhores condições de fazer essa previsão. Acho que é um ponto. Segundo ponto, em qualquer país do mundo, eu diria que ninguém pode ser contra, porque é lei de mercado, importar, exportar, isso é lei de mercado. O que é preciso ter também, existe nos países da Europa, nos países desenvolvidos, Estados Unidos, enfim, são barreiras sanitárias muito fortes, muito firmes. Barreiras sanitárias, Gil, que evitam você estar importando produtos de qualidade duvidosa. É verdade. Então essas barreiras sanitárias, elas precisam ser trabalhadas de uma maneira muito intensa, muito forte, muito responsável, para evitar que você esteja comprando produtos
commodities, enfim, completamente de qualidade baixa. E, em terceiro lugar, eu repito, é preciso discutir, tá certo, uma política, a gente vem conversando muito, a agricultura vem trabalhando isso através do Eduardo Salles, mas é preciso ter claro uma política para o cacau. Lamentavelmente, tá certo, a dívida tomou conta desse segmento da economia, quer dizer, as medidas muitas vezes são medidas paliativas, mas, enfim, eu espero que sexta-feira a gente tenha condições de sentar e dar uma discutida de forma muito clara em relação ao cacau. Eu ainda acredito na cacau do cacau, tá certo? Creio que ele é importante, não apenas do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de preservação da nossa Mata Atlântica. Eu vi a Socorro há pouco falar, tá certo, sobre o movimento de ontem. Eu creio que todos nós sabemos que a preservação da Mata Atlântica foi muito, o cacau teve um papel preponderante nisso. Então, acho que um produto, tá certo, que protege o nosso ecossistema, o nosso meio ambiente, além do seu valor econômico, enfim, é nutritivo, acho que é muito importante, a gente não pode relegar segundo plano. Se defende muito hoje a implantação de fábricas de chocolate. O que é que o senhor pensa disso? Acho que é importante. Você não... É um dos grandes problemas que tivemos no passado. Exportar commodities, entende? Não agrega valor. Então, no momento que você processa, no momento que você beneficia aquele produto, você está agregando valor, está gerando emprego, está gerando renda, ICMS, enfim, circula a economia, tem um movimento maior. Eu disse isso ontem ao presidente da Bamin, o doutor Viveiros, que esteve conosco lá na prefeitura. Eu disse para ele, olha, nós, tá certo? Nós achamos que é importante, tá certo, você ter uma mudança no nosso perfil, na nossa economia, mas nós simplesmente não queremos ser um corredor de exportação. Nós queremos ser um município, uma região capaz de agregar valor. Até citei um exemplo, se você vai trazer a fruticultura do Vale do São Francisco para exportar, por que você então não trabalhar, digamos, uma parte desses produtos e você criar, digamos, construir uma grande fábrica de sucos, para você poder ter a matéria-prima, você poder agregar valor, gerar emprego para o nosso povo. Então, acho que esse é o momento novo, o momento, tá certo, das economias que se modernizam. São economias que processam, que beneficiam os produtos primários e agregam valor, gerando desenvolvimento. Bom, prefeito, eu ouvi até ontem a senadora Lídice da Mata falando sobre a questão das EPE daqui de Ilhéus. O senhor que foi um dos prefeitos que mais lutou pela as EPE. Está liberada, enfim, mas a obra parou. O que é que o senhor está pensando? O que é que o senhor já está articulando para que essas obras retornem e para que a gente possa ter verdadeiramente, né, implantado as EPE que tanto sonhamos, que tanto lutamos? As EPEs, ou zonas de processamento de exportação, representam um passo muito importante no modelo, é um modelo que está no mundo inteiro. Os Estados Unidos têm várias EPEs, tá certo? Você tem, a China não se fala, as EPEs em todos os locais. No Brasil isso não andou. Você sabe que no nosso primeiro governo, nós trabalhamos, Ilhéus é o único município do Brasil que tem umas EPEs. Isso é um fato interessante, o único. Porque no mais as EPEs são estaduais. Nesse sentido, o que se discute hoje no Senado Federal, em um projeto que tem a relatoria da senadora Lídice da Mata, você... Qual era a tese inicial? Tudo que a ZPE produzia era exportado, seria exportado, 100%. Bem, muitas vezes você tem problema de mercado internacional, né? O mercado não tem demanda suficiente. Então, a ideia que está sendo discutida é você, parte daquilo que é produzido, poder vender no mercado interno. Hoje, por exemplo, a lei fala em 20%. Nesse projeto da Lídice se amplia para 40%. Eu vou dizer a verdade. Eu defendo que seja 100%. Com uma diferença. Tudo aquilo que for... Você sabe que as EPEs ela tem isenções fiscais. Não é? Tudo que for vendido no mercado interno entra com o mesmo valor, com a mesma carga tributária que teria um produto produzido em outro local que não as EPE. Então não teria nenhum benefício nesse sentido. Mas enfim, já está se avançando, já foi 0, está em 20, já está sendo discutido passar para os
40%. Eu creio que com esse novo modelo, tá certo, que se discute aqui para a nossa região, as EPS têm um papel preponderante, um papel essencial. Nós não vamos, é evidente que os empresários, entendeu? Eles precisam ter segurança para que possam investir. Mas nós estamos, inclusive, trabalhando dentro do governo do Estado a tese de que a ZPE ela seja também um elo importante do complexo intermodal, não é? Porque, na verdade, o empresário faz o quê? Bem, a Bamin está interessada, e é natural que a ferrovia chegue aqui, que o porto, tá certo, seja construído no sentido de exportar aquilo que ela produz, são os seus minérios, tá certo? Nós temos uma visão de que, tudo bem, isso é um projeto amplo, sem o que não teria ferrovia, não teria porto. Mas nós vamos pensar nos grãos do oeste baiano, nós vamos pensar, já falei da fruticultura, nós vamos pensar no etanol, tá certo, produzido em Minas. Então, uma série de possibilidades que tem. E por isso que eu vejo com muito otimismo o futuro da nossa região, em que pese, tá certo, todo esse debate em relação às questões ambientais. Eu acho isso absolutamente natural, não é? Eu acho que os debates, eles precisam apenas, entendeu? As posições são colocadas, as questões são discutidas. O que a gente precisa ter é velocidade das coisas. Velocidade para dizer sim, velocidade para dizer não, velocidade para caminhar. Porque senão as coisas não acontecem. E essa região, ela tem sofrido muito depois do que houve com a economia do cacau. Porque, como você disse, não sei se você falou aqui, o sujeito está no comércio, ele depende. Foi o Socorro falou. Foi Socorro, né? Pois é, então ela tem razão. Então, o cacau movimentou a nossa economia. Eu sei disso porque fui prefeito em um momento em que a economia estava numa posição de importância muito grande e a gente podia fazer as coisas. Hoje você vê a situação que nós vivemos em Ilhéus e em tantos municípios da nossa região. Eu sei que o senhor já falou aqui nesse assunto, nesta rádio, inclusive, no programa do companheiro J. Carlos, mas surgiu um fato novo. O senhor ontem esteve com empresários da Bamin. Como é esse negócio, prefeito? A Bamin quer mesmo sair de Ilhéus? Ela está ocupando o governo do Estado? Vai sair, não vai sair? O senhor recebeu os empresários ontem. O que é que o senhor ouviu deles? Uma outra pergunta. Ilhéus está preparada logisticamente para receber esse volume de empreendimentos? Veja bem, eu vou repetir aquilo que já falei. A direção da Bamin, é evidente que ela, como qualquer empresário, tá certo, tem que as pressas aconteçam, porque se gasta dinheiro, tem muito investimento, não é? E ela tem, evidentemente, pressa. Quer dizer, claro que essa pressa não é uma pressa, e a nossa posição não pode ser uma pressa irresponsável, não é uma pressa apenas voluntariosa, eu quero fazer, não é assim. Mas uma pressa em que as decisões sejam tomadas, tá certo? Nesse sentido, o que nos anima é o fato, primeiro, o governador Jacques Wagner, tá certo, tem absoluta, a posição dele é muito clara em relação ao êxito desse projeto, não só para Ilhéus região, mas para como toda a Bahia, para o Brasil, tá certo? A presidente Dilma e o presidente Lula, o ex-presidente Lula e o presidente Dilma, da mesma forma, completamente convencidos da importância desse projeto. Vamos mais adiante, qualquer pesquisa, Gil, aqui em Ilhéus, qualquer pesquisa, dá talvez 90%, mais de 80%, quase 90%, de pessoas favoráveis a esse programa, a esse complexo, entendeu? Então, evidentemente, tudo isso, tá certo, demonstra o quê? De que há um interesse. Agora, é aquilo que a gente tem dito, as coisas precisam ser rápidas, tanto na justiça, tá certo, das decisões governamentais, para que o fato que eu recebi há pouco tempo o ministro dos Transportes, o Paulo Sérgio, e a posição dele foi clara. Naquilo que diz respeito ao governo federal, nós queremos avançar. Queremos avançar para que os trechos da ferrovia até 2014, enfim, esse é um pouco da sua posição, estejam prontos. Então você não pode ter uma ferrovia sem porto. Fica uma coisa para chegar a fazer o quê? Então, acho que é preciso compatibilizar essas ideias e interesses, repito, sempre atento às preocupações da cidade, do seu ecossistema, entendeu? Eu acho que algumas vitórias já foram importantes. Você, por exemplo, se tirar, por exemplo, o local, o sítio
da região de Ponta da Tulha para Aritaguá, entendeu? Então são ações que estão sendo desenvolvidas e sem radicalismo, entendeu? Todos compreendendo que o que está em jogo, evidentemente, independente, com todas as compensações ambientais, o que está em jogo, na verdade, é o futuro do nosso povo, tá certo? É o futuro da nossa gente, é o futuro das nossas crianças, que efetivamente, na nossa cidade, vivem momentos muito difíceis. Bom, se o Porto Sul não vier, prefeito, por alguma razão, qual o plano B para a cidade, para o município de Ilhéus, retomar o caminho do desenvolvimento? Para mim, esse fato não vir, não existe, virá, tá certo? Eu não tenho dúvidas em relação a isso, tá certo? Creio que a cidade não pode depender apenas de um aspecto da sua economia, um vetor, melhor dizendo, da sua economia. Nós precisamos continuar avançando em outros setores, a economia criativa está aí, tá certo? Para gerar oportunidades. Eu creio que com o dinheiro circulando, também dinheiro não se produz, dinheiro não cai do céu. Mas com dinheiro circulando e boas ideias criativas, tá certo? Eu creio que é possível avançar. Nós temos experiência, evidente, nós temos experiência que, por exemplo, na hora que eu tiver a primeira oportunidade, eu quero ir em Pernambuco, tá certo? Quero ir em Pernambuco. Primeira oportunidade, eu quero ver, por exemplo, lá o Porto Suape, Complexo Suape, tá certo? Porque, quer dizer, as suas vantagens, as suas desvantagens, os seus aspectos, seus reflexos sociais, os econômicos são muito claros. Pernambuco deu tá certo? A região foi alavancada. Mas temos que ver, por exemplo, concentração de investimentos, do ponto de vista territorial, temos que ver formas de investimentos, entendeu? E nada melhor do que você ver uma experiência que tem um lado positivo e negativo, para você poder evitar as coisas negativas. Ok. São 8h21, uma outra pergunta aqui é sobre invasões que estão acontecendo nesta área onde poderá acontecer o Porto Sul. O que é que a Secretaria do Meio Ambiente pode fazer para evitar já esse problema? O senhor tem conhecimento dessa? Não tenho. Nós estamos, evidentemente, atuando no sentido de preservar aquilo que é a área fundamental do complexo intermodal. Claro que essa é uma ação integrada com o Estado, entendeu? Município, Estado. E eu creio que, por mais que as pessoas muitas vezes tem que se perguntar, essa ocupação tem que objetivo? O objetivo é social? O objetivo, dizem alguns, eu não sei, o objetivo é criar dificuldades do ponto de vista do projeto. Nós estamos analisando isso com cuidado, mas repito, nossa posição é absolutamente clara de defesa do complexo intermodal, de defesa. Eu já estou dizendo isso, Gil, desde o início. Não tenho posição dupla nisso. Eu lembro que lá atrás, tá certo, o Diário de Ilhéus publicou um artigo meu que fazia essa defesa do Porto Sul. Lá atrás, lá no início de tudo, não estava nem prefeito. Tá certo? Eu lembro disso. Não é? Depois. O senhor foi o primeiro político do sul da Bahia a se manifestar publicamente sobre a situação. Depois, várias inserções nos programas de televisão do meu partido, tá certo, do PP, fizemos a defesa, sempre lembrando que eu não considero atraso o debate e a luta de muitos setores sérios que querem uma cidade que tenha o seu meio ambiente protegido. Isso é uma coisa natural, isso é absolutamente próprio do regime democrático, do Estado de Direito. A ditadura é que as coisas são feitas assim, de qualquer forma, mas nunca dão certo. O senhor assinou a carta da cidade sustentável? Sem dúvida. Prefeito, assim nós vamos terminar o programa só falando sobre esse assunto. Eu tenho outros assuntos aqui no programa. Mas é um bom assunto. É verdade. No início do seu governo, o que mais se reclamava, porque aqui é um termômetro, né? O mais se reclamava é a questão da limpeza pública. Hoje, a questão da saúde está grave, prefeito. Até porque também, como eu disse ontem, uma situação que a prefeitura não pode fazer praticamente nada quando os terceirizados, os prestadores de serviços estão com documentação irregular. O que é que nós vamos fazer, prefeito, sobre a questão da saúde em Ilhéus?
Olha, é um tema realmente que absorve o nosso tempo, absorve as nossas preocupações, absorve o nosso empenho por inteiro. Não só meu, como evidentemente de todos os interessados. Eu quero dizer que você corrigir, tá certo, absurdos realizados ao longo de 8 anos não é simples. Você acaba criando dificuldades, problemas, entendeu? São imensos. Eu parto de um princípio que a situação que nós recebemos na cidade, tá certo? Todo mundo sabe, né? Abandono completo, absurdos em torno de absurdos. Você imagina se receber uma folha por 72%, e o tribunal dizer para você, ou você bota no índice, não é, do limite inicial da lei de responsabilidade 50%, 51%, ou então você vai ter as contas completamente rejeitadas. Você vai tomar determinadas providências. Eu não gosto, ninguém pense que eu fico feliz, tá certo, em tirar posto de trabalho de ninguém. Pelo contrário, eu gosto de criar posto de trabalho, eu gosto de criar ocupação. Isso é natural, sobretudo numa região, uma cidade como a nossa. Mas ou você adequa, ou você toma medidas que são necessárias, ou então as coisas vão continuar como estão. E você não vai poder nem fazer aquilo que é fundamental. A prefeitura ser uma ferramenta, um instrumento para o desenvolvimento da cidade, para a geração de políticas públicas eficientes, tá certo? Porque, na verdade, a população quer o quê? Uma educação boa, uma saúde boa, a população quer os seus morros, os morros organizados, os distritos, tá certo? A área cultural funcionando bem, tá certo? Os programas sociais, não é verdade? Isso é o que todos queremos, a cidade limpa, enfim. Então tive que tomar medidas duras, entendeu? Que, sinceramente, para mim foram muito difíceis de tomar, do ponto de vista pessoal, mas eu estou com a lei, tá certo? Existem leis, as leis, infelizmente, muitas vezes, tá certo? Elas são duras e precisam ser cumpridas. Na saúde, Gil, o caso é mais grave ainda. Você imagina uma Secretaria de Saúde que ao longo de 8 anos teve 17 secretários. É praticamente 2 por ano. Cada semestre 1. Deu no que deu. Por último, a saúde foi usada, entendeu? Absolutamente para resolver problemas eleitorais, eleitoreiros. Um absurdo. Eu fico vendo pessoas nervosas. Pessoais, né? Eu fico vendo algumas pessoas nervosas, entendeu? Me xingando, tal. Fiquem calmas, porque eu não vou politizar esse assunto. Tá certo? Nessa questão, a auditoria interna, auditoria estadual, auditoria do DENASUS, Ministério da Saúde, é que vão dizer claramente o porquê aconteceu. Por que quase 12 milhões de dívidas? Por quê? Por que os serviços não funcionam? Por que, por exemplo, uma situação de completo abandono dos postos de saúde, dos postos de odontologia? O que houve efetivamente? Por que esse quadro de absurdos ocorreram lá dentro? Por que os processos sumiram no final da administração? Por que, por exemplo, dinheiro vinha para você pagar o trabalhador e foi desviado para outro tipo de coisa? Por que isso? Isso quem vai dizer é a auditoria. E, efetivamente, vai responsabilizar aqueles que, lamentavelmente, tá certo, destruíram a saúde de Ilhéus. Então, o nosso papel, se eu lembro, por exemplo, como deixamos a saúde em 2004, pelo amor de Deus, saúde funcionando de forma absolutamente correta, os postos de saúde, os postos em todas as áreas, entendeu? Os programas da saúde, todos funcionavam. Não deixamos dívida. Recebemos o quê? Recebemos uma saúde caótica, destruída, por conta da irresponsabilidade dessa turma que passou por aí. Por conta da incompetência. Isto não pode ficar esquecido. Nós estamos avançando porque o que acontece? Muito bem. Para repetir o mesmo modelo é fácil, mas deu no que deu. Contrata todo mundo. O primeiro, qual é a tese, a posição nossa? Se nós temos 37 médicos, se nós temos quase 80 dentistas, esse povo tem que trabalhar. Não dá, e eu quero aqui dizer,
que existem pessoas sérias como em todo segmento. Tem que trabalhar, tem que fazer jus ao salário que recebe. Inclusive, alguns salários são bons. Gente que recebe 8, 10, 12, tá certo? E não quer trabalhar. Ou então vai lá, leva 30 minutos e vai embora. Não, é botar para trabalhar, vai ter que trabalhar. Quem não quiser trabalhar, vai embora, que o povo de Ilhéus não tem condições de estar pagando a quem não quer. Mas, não, eu digo sempre, não quer trabalhar, mas no fim do mês comparece lá para receber o seu salário, muitas vezes salário alto. Muitas vezes não quer trabalhar, mas tem tempo para fazer a greve. Então tem que mudar isso, nós estamos mudando. Então muitas vezes eu quero dizer à população que no início é um pouco difícil. Por exemplo, nós temos 6 postos de saúde cujas obras abandonaram na metade. Recurso do SUS, veio uma parte dos recursos, foi pago a empreiteira. E a outra parte, fizeram o quê? Não sei. A auditoria vai dizer. Então, esse é um fenômeno grave. A saúde para a gente nós estamos trabalhando duro, mas infelizmente não se conserta 8 anos em um dia, um mês, em 2 meses. Não é assim. Alguns pós já estão começando a ter o atendimento regularizado. Algumas áreas, nós estamos, por exemplo, bem, se tem aqui dois postos de saúde próximos, vamos fazer o quê? Vamos então racionalizar, bota um para funcionar bem, enquanto a gente discute. Rapaz, no Vilela, tinha um centro de saúde que nós fizemos, ali logo na entrada do Vilela, logo na entrada, não sei se você lembra, à esquerda ali. Uma beleza de funcionamento. Esse pessoal sabe o que fez? Que passou por aí pela prefeitura? Destruiu o posto para fazer um outro. Imagina, jogou aquilo que estava funcionando, fazer um outro. Fez o outro, não. Aí começou a alugar locais inadequados e está desse jeito. Então é a realidade, entendeu? Que nós estamos enfrentando. Em relação, só para finalizar, em relação à questão dos prestadores de serviços, olha, todo mundo vai ter que compreender. A prefeitura, se não tiver com seus documentos em dia, não pode fazer contrato. Por exemplo, eu não posso fazer contrato hoje com o Estado. O Paixão, um dia desses, falando o seguinte, na mensagem, o pastor disse, olha, Ilhéus está ficha suja no Brasil inteiro. Por que não pode assinar? Mas por que não pode assinar? Porque está irregular. Eu recebi só o cálculo, são inúmeras irregularidades. O que é que eu estou fazendo? Correndo atrás. Então estou tentando resolver o problema da Embasa, quase 4 milhões e 300, quase 400 de dívidas. Estou resolvendo os problemas ligados ao INSS. Ó, o FP de janeiro foi 0. Fevereiro, de 6 milhões da primeira cota, chegou a 73 mil. Nós estamos avançando. Cheguei em janeiro, não tive dinheiro para nada. Mas cheguei em fevereiro, paguei o INSS de janeiro. É duro. Tem um consignado também para resolver aí, né? Consignados, essa turma deixou de consignados, Gil. Quase 8 milhões de consignados. Isto é, você faz uma operação com um determinado banco, por exemplo, o funcionário vai lá, toma um empréstimo, na folha descontado o valor do empréstimo dele. Isso é crime, inclusive, né? Crime, pô. Isso é improbidade, tá certo? Você recolheu aquilo que o funcionário descontou do funcionário e não repassa para a entidade. Isso está gerando o quê? Ações na justiça. Esses são problemas absolutamente graves. Entende? Então, em relação aos prestadores de serviços, o que é que nós temos dito? Buscando todas as formas para pagar agora. As pessoas precisam também regularizar, tá certo, as suas instituições. Se não, Gil, eu tenho que dizer com toda clareza. Ontem foi assinado um TAC, não são todos, evidentemente, alguns importantes, prestadores fundamentais para garantir a saúde do nosso povo, tá certo? Então foi assinado um TAC ontem com a Secretaria de Saúde, a presença de um promotor, e o resultado dos prestadores, o resultado é que nós estamos submetendo esse TAC hoje mesmo nosso procurador está saindo agora pela manhã, já vai levar para pessoalmente entregar lá no Tribunal de Contas dos Municípios, porque, Gil, o problema é o seguinte, se a prefeitura paga indevidamente,
sabe o que acontece? O gestor vai ter que pagar. As contas serão rejeitadas Então é pelo muito TCM. fácil, faça assim depois. Depois é processo, ninguém quer saber não. É processo, é isso e aquilo. Ninguém quer saber que o processo foi porque o sujeito tentou resolver o problema. Então fica aqui o nosso apelo aos prestadores de serviço, regularizem a vida funcional, tá certo, das suas instituições. Fica mais fácil. Ou então, eu vou ter que fazer, tá certo, uma licitação pública para a gente resolver isso. Mais uma vez, um chamamento público em que aí só pode entrar quem tem o quê? Documentação A legal. documentação. E essa Então, questão, prefeito, que disseram ontem na Câmara que o senhor pretende privatizar a saúde. O que é que tem de verdade nisso? papo furado. Conversa boba de quem está meio nervoso, porque sabe que a auditoria da saúde é para valer. Conversa boba. Ok. Prefeito, várias perguntas aqui de ouvintes. Eu quero pedir desculpas, a gente não vai poder atender todo mundo, mas eu acho pertinente essa questão aqui da saúde ainda, quando um dos nossos ouvintes pergunta sobre a partir de quando a Prefeitura vai retomar realmente a questão dos postos em geral atender, já que alguns estão fechados, outros com problemas. Sabemos realmente como, né, a Prefeitura recebeu da outra gestão, o senhor já falou, todo mundo sabe, mas a partir de quando esses postos estarão funcionando? Aliás, esses postos que foram criados no seu último governo. O mais rápido possível. Nós estamos trabalhando sempre com uma preocupação, atender aos ilhéenses, mas ao mesmo tempo atender às leis que regem a administração pública, o país, para que você não incorra em problemas ilegais, de ilegalidade. Então, por exemplo, aquilo que eu disse, colocar o pessoal nosso para trabalhar, isso é fundamental. Em segundo lugar, nós estamos trabalhando, porque vamos precisar de mais pessoas, entendeu? Infelizmente, alguns programas, porque também o governo federal, entendeu? Uma brincadeira. Programa Saúde da Família, manda 17 mil para o programa, a gente gasta 40 e tantos. SAMU, tá certo? Manda 80 mil, a gente gasta 220. Quer dizer, sempre nas costas da Prefeitura, além do impacto com a área pessoal. Mas agora mesmo, nós entramos num programa dos chamados médicos que vão receber os bolsistas, tá certo? Ele foi contemplado com 19, parece que já chegaram 9. Nós estamos trabalhando para receber o maior número, para que nos ajudem nesse trabalho e, atendendo também um aspecto legal, nós estamos abrindo uma licitação no sentido de terceirizar esse processo de contratação, para que você também não fique em uma posição de fragilidade diante da lei. Estamos trabalhando, eu creio que o mais rápido possível. Eu tenho reuniões quase que diárias, entendeu, com a Secretaria de Saúde, para que a gente possa avançar. Eu quero dizer à população que, por exemplo, SAMU, em janeiro não recebemos um tostão, porque o governo anterior, pessoal da saúde, não prestou as informações necessárias, não alimentou os programas. Então, nós não recebemos dinheiro da saúde bucal, não recebemos dinheiro do NAS, não recebemos dinheiro dos recursos para o PSF, não recebemos dinheiro para nada. SAMU, nada. Mas mesmo assim, o SAMU está funcionando hoje, que a Prefeitura está bancando. E outras situações que, infelizmente, o Hospital Regional, por exemplo, está funcionando na emergência, que a Prefeitura, em função de um convênio com o Estado, está segurando a peteca. Então, essa é uma realidade muito difícil. No regional, por exemplo, nós fizemos uma adequação com o Estado, tá certo? A turma está se recebendo, nós estamos providenciando agora o pagamento de uma parte, enquanto o Estado manda os recursos. Então, é uma luta difícil, mas nós vamos avançar e eu espero em pouco tempo a saúde estar como no meu tempo, que funcionava de forma organizada. Bom, para a gente finalizar, qual a situação do decreto, né, feito em que tirou, inclusive, concursados? Alguns entraram na justiça, a Prefeitura recorreu. Como é que está essa situação, prefeito? Primeiro, a Prefeitura até hoje, posso até precisar demitir. Eu vou botar a lei de responsabilidade para ser cumprida. Isso aí ninguém tem a dúvida disso. Nós criamos 3 comissões, por Fundeb, Educação, por SUS, lá na Saúde, e por restante da Administração Pública. Essas comissões
elas têm um objetivo muito importante, porque é preciso racionalizar, tá certo, as despesas, os custos, para você poder ter condições de avançar. Então não dá, muitas situações estão aí, eu tenho pedido às comissões, a professora Enilda estava aqui, eu conversei com ela aqui no final, nós precisamos de sugestões que racionalizem a prestação de serviço público, sobretudo serviços essenciais, como saúde e educação. Então, nós queremos avançar, nós queremos construir um caminho de parceria, tá certo, na cidade, não apenas com os servidores que estão presentes nas comissões, mas, de um modo geral, com toda a cidade organizada. Nós precisamos, claramente, ter noção de que a prefeitura de Ilhéus, entendeu? Ela só pode ser importante para a população se ela tiver o mínimo de organização para que as coisas possam acontecer, objetivamente. Eu não vejo, Gil, outro caminho. No entanto, eu quero dizer o seguinte, eu estou otimista, por incrível, mais paradoxal que seja, por incrível que pareça, eu estou otimista. E meu otimismo é porque eu não vim ser prefeito por nenhuma vaidade pessoal, eu fui prefeito, eu vim para ajudar com a minha experiência a consertar nossa cidade, a botar ordem na casa. Isso aí ninguém tem a dúvida. Eu não estou preocupado muitas vezes com o desgaste ali de porque eu mexi alguns interesses, preocupação zero. Eu não estou buscando aplauso nesse momento fácil, nem me preocupo com críticas completamente descabidas. Eu estou firme no sentido de que o o povo de Ilhéus espera de mim é botar nossa cidade para funcionar. O que os morros esperam de mim é ter condições de organizar a prefeitura e voltar a botar o Viva o Morro para funcionar, a cuidar dessa gente que precisa. O que os distritos esperam de mim é exatamente fazer com que eles funcionem, tá certo? Então nós estamos trabalhando duro no sentido de botar ordem na casa. Tem custo? Tem desgaste? Tem, porque consertar uma irresponsabilidade de 8 anos não é fácil. Sobretudo no serviço público, é muito difícil. Então, por exemplo, tem que cortar na pele, tem carnaval. Não deu para fazer, não fizemos. Está muito em cima. Mas agora estamos trabalhando, e você veja que coisa interessante, se a prefeitura colocar R$1, estamos trabalhando em um projeto para o final da Semana Santa. Aleluia, Ilhéus. Estamos trabalhando. Entendeu? Qual é a ideia desse trabalho? É você botar Secretaria de Estado, é você botar empresa, você botar iniciativa privada, para a gente construir projetos. E esse eu estava conversando ontem com o secretário Alcides Cruxeves, dizendo o seguinte: isso tem que dar certo para provar que é possível a prefeitura fazer as coisas sem precisar estar botando dinheiro onde não tem. É verdade. Nós estamos discutindo um novo modelo para o carnaval. Dá para fazer um carnaval competindo com Salvador? Salvador já está sendo rediscutido. Dá para fazer um carnaval, no entanto, potencializando as nossas raízes culturais, né? Hamilton lembra, as escolas de samba, blocos, afoxés, manifestações espontâneas. Você vê que mesmo não tendo carnaval oficial, foi sucesso na cidade. Mas houve o turista chegou à vontade, né? Aqui. Então nós queremos apenas organizar esse. Eu acho que esse resultado, prefeito, a gente tem que avaliar bem. Eu acho como positivo a decisão de não ter o carnaval naquela época, deixar o Aleluia. Pelo que eu estou vendo aí, o Aleluia vai ser sucesso. E quem sabe, né? Não, e mesmo, Gil, e mesmo o carnaval oficial, mas a prefeitura fazer um papel de coordenação vai estimular esses movimentos espontâneos, naturais. Tá certo? Pois é. Então eu acho que é possível fazer isso, tá certo? Agora, eu quero dizer a você, eu quero dizer aos seus ouvintes, eu quero dizer aos amigos e amigas o seguinte: eu e minha equipe, eu e o governo estamos determinados a fazer aquilo que é o dever. Organizar nossa cidade, fazer com que a autoestima seja recuperada, fazer com que as pessoas sintam que há governo, que existem ações fundamentais. Evidente que a gente não pode acertar em tudo, mas, por exemplo, nesse momento, está sendo feito um grande teste em relação ao trânsito de Ilhéus. A gente está testando. Como está, é que não pode continuar. Então, no teste, muitas vezes, tem coisas que não funcionam. Então, vamos mudar. Estou pedindo, por exemplo, o apoio do Detran.
estadual, tá certo? Então, são situações que é preciso que as pessoas compreendam que o que não dá é não fazer nada. É verdade. E isso, esse governo tem um claro propósito de discutir, ver os seus caminhos, a parceria com o Estado é fundamental. Sexta-feira eu tive com o secretário Costa, e eu espero, nós estamos trabalhando duro. Ontem o secretário Vieira mandei para uma outra reunião. Nós estamos trabalhando duro para até o mês de junho, se Deus quiser, com fé em Deus, a gente ter a nossa segunda ponte, começar as obras da segunda ponte, tá certo? E lembre que não é só ponte. Com isso nós estamos trabalhando fazer uma nova avenida ao lado ali da 2 de julho, e eu espero que a gente faça até o centro de convenções, tá certo? Com isso ele vai ter condições de organizar a Soares Lopes, povoar Soares Lopes, dar a ela vida, dar vida a Soares Lopes. Nós estamos trabalhando no sentido de pegar centrais de abastecimento, é o caso do Malhado, por exemplo. Era isso que eu ia perguntar. Chegou uma pergunta aqui em inbox do Alerta Geral sobre a questão da central de abastecimento. O pessoal está otimista lá com essa informação. Pois é, eu estou trabalhando. Tem muita gente que fica fazendo discurso, fazer isso, fazer aquilo. Eu estou trabalhando, tá certo? Então, nosso objetivo, nos reunimos com a CAR está elaborando, tá certo? Está formatando um projeto para você ter a central do Malhado, que hoje é uma vergonha, não é? É uma vergonha. Aquela coisa ali da Malvina, tem que derrubar aquilo. Vamos ter que fazer um novo, tá certo? Um novo prédio, entendeu? Naquela área, um novo bloco naquela área. Mas você ter uma central de turismo, uma central de abastecimento, que possa ser um ponto de movimentação turística da cidade. Então, é um programa, nós começamos a trabalhar, temos uma reunião já na próxima semana, vou levar ao governador, vou botar debaixo do braço, vou levar ao governo federal, vamos ver depois, tem que ser por etapa, aquela URBS. Então é uma ação permanente que nós estamos fazendo. Eu quero dizer que nesse sentido, é claro, as coisas não... Tá certo? Mas você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar para que as coisas possam acontecer. Vamos trabalhar para o recapeamento asfáltico de Ilhéus, já conseguiu uma patrulha do DERBA para melhorar as estradas que dão acesso aos nossos distritos, à nossa área interiorana. Nós estamos agora trabalhando duro a reorganização dos programas sociais, que ficaram todos aí paralisados e entregues à irresponsabilidade desse pessoal que teve aí na prefeitura. Então, são ações, milhares de problemas, Gil. Eu chego muitas vezes de manhã, ontem eu saí da prefeitura exatamente às 10 para as 11 da noite. Quem estava ali, tu viu, saí da 11 horas, quando a Adriana me ligou. E aí, vai jantar, não vai, como é que é? Eu digo, olha, deixa aí qualquer coisa quando eu chegar, tá certo? Porque é questão de responsabilidade, tá certo? Estou correndo atrás mesmo, entendeu? É lutar para a gente poder reorganizar, tá certo, o turismo da cidade, para que ele funcione de forma bem articulada. Então, nós estamos determinados. Eu quero dizer que eu preciso, nesse momento, entendeu, da compreensão das pessoas, e que ninguém resolve 8 anos de esculhambação em um dia, um mês, em 2 meses. Tá certo? Mas isso vai ser resolvido. Ilhéus vai voltar a ser a cidade aprazível, com as nossas praias organizadas, a cidade bonita, entendeu? E turismo forte. Porque ouvir os seus ouvintes, ao invés de criticar, está elogiando. Sempre a crítica é importante, mas eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu sei que é duro, é difícil, é matar um leão a cada dia, mas o apoio do governador Wagner, o apoio do governo federal, o apoio do povo ilhéense são fundamentais para a gente sair desse buraco em que nos colocaram. Eu quero, para finalizar, o senhor tem 1 minuto, eu quero lhe fazer 2 pedidos aqui. Primeiro, o que pode fazer ali na central de abastecimento, eu sei que vem essa nova fase, mas em cima, tem no espaço superior, tem alguns espaços que podem ser aproveitados com secretarias, enfim, isso aí para o governo pensar. Uma outra coisa, prefeito, eu lembro da luta que nós tivemos naquela época sobre aqui os armazéns, que o senhor lutou e tal, e conseguiu fazer toda essa área que nós temos hoje, uma coisa aprazível. Aprazível. Uma outra coisa é o restante que ficou
que se estende até o terminal pesqueiro. Aquilo ali está virando um ponto de droga, de prostituição, está um inferno. O senhor já deve ter acompanhado isso na imprensa. Que tal transformar aquele grande armazém que ainda falta numa espécie de Porto das Artes? Que tal? Fazer alguma coisa. Estou trabalhando. Já tive com o presidente da CODEBA para a gente botar ali o Memorial da Cultura Negra, que acabaram. Né? Para a gente, quem sabe, trabalhar ali, entendeu? Uma área de artesanato, tá certo? Porque eu quero dizer uma coisa também aqui, viu? O seu programa tem audiência, eu vou dizer. Não pensem que eu vou deixar esse Bangladesh que transformou em Ilhéus. Ninguém pense isso. O que custa? Chega um cara de qualquer lugar, monta um caminhão aí, tá certo? E vai vender o que quer, fazendo concorrência com o nosso comerciante que está lá pagando imposto, está lá trabalhando. Que gera emprego. Hoje, infelizmente, em função até da falta de exemplo dos que passaram pela prefeitura de Ilhéus, da falta de exemplo, de autoridade, de responsabilidade, você constrói barraco onde quer. Não é assim, a cidade é de todos. Tem leis que regem a cidade. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Eu estou avisando, tá certo? Não se trata de atitude, eu diria, irresponsável. Pelo contrário, hoje você não pode andar na Soares, na Marquês de Paranaguá, na Dom Pedro II. Isso não vai continuar, em hipótese alguma. Nós estamos pedindo, quero fazer a ideia, nós discutimos isso com calma. Por exemplo, nós sabemos que muita gente está agencia esse processo, gente que bota o seguinte, pega 20, 30 camelões, vai lá trabalhar, o cara fica ganhando dinheiro no seu armazém. Que história é essa? Tá certo? Gente, inclusive, que já tem locais que receberam, mas que não querem ficar lá no seu local, querem ir fazer a concorrência com outro. Tá certo? Então isso não é possível. Isso não vai ficar, porque uma cidade desorganizada é ruim para todo mundo. Tá certo? O outro faz o seguinte, pega um passeio, amigo, que é lugar onde a pessoa passa, e constrói na frente do seu negócio, constrói uma coisa lá na frente. Que brincadeira é essa? É um absurdo isso. Virou uma cidade sem lei, uma cidade sem ordem. É coisa de faroeste. Pois é, quer dizer, evitando o livre trânsito das pessoas, o movimento das pessoas, tá certo? Então isso nós não vamos permitir. Eu quero dizer com toda clareza, entendeu? Pedindo a todos que nos apoiem. Tudo bem, você diz assim, eu fiz o que todo mundo está fazendo. Bem, mas como agora ninguém vai poder fazer, você vai colaborar. Não eu espero, inclusive, o apoio da imprensa livre, democrática, que ama Ilhéus, que tem compromisso com a cidade, porque, sinceramente, isso não pode acontecer. Grande abraço, muito obrigado. Volte sempre aqui nesse programa. Eu agradeço a oportunidade e quero dizer aos ilhéenses que tenham certeza de que nossa cidade é linda, nossa cidade é bela, nossa cidade é maravilhosa, nossa cidade é fantástica, Gil, cidade linda. Quem chega aqui, Gil, que cidade linda, mas ao mesmo tempo diz, mas está feia, viu? Mas está desorganizada. Eu quero dizer o seguinte, vai melhorar, vai avançar, essa cidade vai cumprir o seu papel como cidade líder nesta região, tá certo? Então esse é o sentimento, entendeu? Esse é o sentimento que eu sinto das pessoas. Ó, Gil, com tudo isso que você está vendo aí, as pessoas, ó, Jabes, estou botando fé, viu? Ó, Jabes, acredito, confio, viu? Pode contar. Então você percebe que ninguém quer a sua cidade feia, desorganizada, entendeu? A cidade suja, entendeu? Por aí. Então, gente, eu quero agradecer a oportunidade, quero mandar um beijo para minha sobrinha Fernanda, que está ouvindo o programa nesse momento através da internet, né? Isso. Nanda, minha querida Nanda, com Mariana, né? Mariana é minha netinha também, né? Porque nessa altura da vida eu só posso ir falar em toda a verdade. Então eu quero. Não é mais tio, não, é? Então eu quero mandar um beijo para todos vocês, um abração, dizer para minha gente dos morros que eu não estou esquecido não, tá certo? Eu estou apenas organizando a casa para poder trabalhar e dizer que com luta, com trabalho, com esforço, entendeu? Com responsabilidade, com amor a Ilhéus, amor a essa cidade, nós vamos pular essa fogueira que estamos atravessando com fé em Deus. Grande abraço, gente. Muito obrigado, Gil. Parabéns aí pelo seu programa, pela sua audiência e, sobretudo, pela sua paciência em relação a tantas coisas que a gente vai ter que fazer aí na frente. Valeu. Grande abraço, prefeito. 9 horas.